Com uma pancadinha, Mike Dadson transforma um oboé defeituoso em um dos instrumentos mais caros do mundo. E quem sabe no final a gente consegue um encaixe bem vedado. Quando ele terminar, esse oboé irá custar quase 14 mil dólares. É mais de 4 vezes o preço de uma flauta profissional de qualidade. Gosto de dizer que você é tão bom quanto seu último oboé, sabe? Seu último oboé. Muito bom. Mas antes de chegar à mesa do Mike, artesãos selecionam, envelhecem e entalham ébano africano raro para uma base de oboé com milímetros de espessura. Essa madeira quase em extinção é só um dos fatores que limitam a produção de oboés de qualidade. Mas o que torna um oboé tão difícil de produzir? E será por isso que eles são tão caros? Fabricantes de oboés premium, como a Haworth de Londres, levam 5 anos para fazer um oboé do começo ao fim. O oboé é um dos instrumentos mais difíceis de fabricar. E como são propensos a rachar, oboés premium precisam ser feitos com os melhores materiais, como o ébano africano. A Haworth compra apenas 2 metros quadrados de ébano africano por ano, ao custo de 25 mil dólares. E obter esse material, conhecido localmente como mpingo, não é fácil. Ele é encontrado apenas nas florestas miombo, na África, em países como a Tanzânia. E como é uma espécie ameaçada de extinção, os madeireiros só têm permissão para derrubar árvores com mais de 60 anos. Eles devem enviar um pedido, adquirir a permissão e pagar uma taxa de 151 dólares por metro cúbico exportado. A escassez do ébano africano assombra a indústria. O ébano africano não costuma ser cultivado. Ele cresce na natureza e, para combater a extração exagerada, conservacionistas em Kiwa, Tanzânia, têm feito grandes esforços para garantir que essas árvores sejam geridas de modo sustentável. Essas árvores têm muito valor e são raras, só encontradas na África. Elas são nossa identidade e têm sua própria história. Então temos que protegê-las, já que essa é uma responsabilidade coletiva, e não apenas dos conservacionistas florestais. A parte mais valiosa da madeira é o miolo, que se torna a base do oboé. O oboé é um instrumento de sopro complexo, que suporta um extenso mecanismo de teclas. Ele está sujeito à umidade gerada pela respiração humana, o que o torna propenso a rachaduras em madeiras mais fracas. Mas as mesmas propriedades que permitem ao ébano africano suportar a complexidade do oboé também o tornam difícil de trabalhar. O primeiro passo na construção é moldar a madeira, o que requer equipamentos de metalurgia. Os artesãos começam perfurando o que será o interior do instrumento. Então eles esculpem o exterior e refinam a forma. Esse processo é executado cuidadosamente por vários anos, com uma precisão notável. Nós conseguimos transformar um pedaço de madeira em 2 ou 3 centésimos de milímetro com tanta precisão. É realmente notável. A maioria das empresas de engenharia usa essas tolerâncias ao trabalhar com metal. Em cada ciclo de modelagem, a madeira fica maturando por pelo menos 1 ano. A maturação garante força e resistência a rachaduras. Durante o dia, a gente lança ar quente seco sobre o estoque. Depois, à noite, os compressores são desligados e, com isso, passa de quente para frio, de seco para úmido. Então, a gente trata esse estoque de madeira muito mal de propósito, para que ela se mexa e mude. E se for para rachar, que rache logo, assim a gente não perde mais tempo com isso. Mas a madeira não é a única que contribui para o preço final. Quando a forma básica do oboé está pronta, os artesãos começam a criar o complexo mecanismo de teclas. Após perfurar os primeiros furos de tom, os trabalhadores soldam e lixam as teclas manualmente. As teclas são banhadas em prata para proteção e, em seguida, encaixadas no corpo do oboé. Agora só um pouco mais de movimento. Essa etapa sozinha pode levar 60 horas para terminar. Segundo a Haworth, a complexidade do teclado determina o preço. Quanto mais teclas, mais caro será o oboé. Normalmente, uma clarineta tem 17 teclas, enquanto um oboé tem quase o dobro disso num modelo de estudante. E um oboé profissional pode ter até 45 teclas. A Haworth investiu perto de 1 milhão de libras em maquinário para garantir que cada componente seja da melhor qualidade.
Mas a Haworth diz que a maior despesa é com artesãos. O trabalho necessário para montar o oboé responde por 60% a 80% dos custos. E a arte de fazer oboés requer anos de treinamento. Cada artesão na Haworth ostenta pelo menos 20 anos de experiência na arte. Entre esses artesãos está Mike Dadson, um dos finalizadores da Haworth. Ele é incumbido de fazer o ajuste fino nos últimos elementos do oboé. Uma de suas tarefas mais importantes é encaixar as almofadas de cortiça sob as teclas. Mike lixa cortiças de vários tamanhos até que fiquem tão finas quanto o papel. Essa etapa é essencial, pois um único vazamento de ar pode inutilizar o oboé. Meu método aqui precisa ser muito bom porque eu vou encaixá-los num espaço da espessura de um papel de cigarro bem fino. E quem sabe no final a gente consegue um encaixe bem vedado. Durante a fabricação do oboé, algumas teclas e partes metálicas podem entortar um pouco. E o trabalho de Mike é consertá-las. Se um oboé tiver uma única imperfeição, ele não pode ser vendido ao preço máximo. Consertar as teclas tortas é um teste de paciência. Às vezes, endireitar uma tecla pode acabar entortando outra peça. Achei o lugar que eu acho que está torto. Então eu acredito que eu vou conseguir. De primeira. Mike costuma levar mais de 3 dias para ajustar um oboé. Mas esse trabalho meticuloso compensa. O oboé agora está pronto para venda. Mas com um tempo de produção de 5 anos e materiais cada vez mais raros, o número de oboés que a Haworth pode produzir e vender é limitado. Sua oficina produz apenas 800 oboés por ano, dos quais somente 200 são de nível profissional. A produção limitada resulta em preços mais altos e torna difícil encontrar instrumentos de qualidade. Eu posso imaginar que menos de 20 mil oboés são vendidos por ano. Eu sei que a Yamaha fabrica 20 mil flautas por mês, somente a Yamaha. Portanto, a diferença na escala de produção é enorme. O oboé também é visto como um dos instrumentos mais difíceis de dominar. Com um aprendizado tão desafiador, faltam oboístas para justificar uma produção em escala que manteria os preços baixos. Mas músicos profissionais como Emily Palthorpe dependem da continuidade da fabricação desse instrumento secular. Acho que este é meu 5º Haworth e eu nunca tive um que rachou. Para Emily, o tempo e o cuidado que a Haworth dedica a cada oboé ressoam no produto final. Por isso, ela não se importa com o preço. Eu não tenho a menor dúvida de que eles valem cada centavo. Tocar em algo tão lindamente produzido, com uma qualidade tão excelente, é tudo para minha carreira profissional. Me permite apenas relaxar e ser a artista que quero ser.